Continua. Boa tarde, gente. Aqui é o Luiz Eduardo, estou junto com o Rafael. A gente está no segundo encontro, que a gente vai tratar sobre a potencialidade da alma de Santo Agostinho. Agora são 8 de março de 2025 e a gente vai começar. Volta lá, Rafael, no final do primeiro capítulo. Sublinha esse último parágrafo, por favor. A Terra também foi criada por Deus e não sei dizer de que elementos consta, sabendo apenas que é corpo simples e componente de todos os corpos integrados pelos quatro elementos. A alma foi criada por Deus e tem natureza própria porque assim lhe foi concedido pelo mesmo que criou a alma e criou os quatro elementos, ou seja, por Deus. Eu acho, eu tenho um argumento que é o seguinte, eu acho que está correto. E o Deus que Agostinho assume, ele não pode ter contrariedade em si mesmo. O que é contrariedade? Um ente que tem contrariedade, ele tem duas partes distintas, realmente distintas. Por exemplo, quando um ente tem ato e potência. Ele tem uma. Em algum momento ele não é ato, em algum momento ele é ato. Tem essa distinção que é realmente distinta, que não se une. Ato é ato, potência é potência. Os dois, um estado em potência não é um estado em ato. A gente explicou isso nas reuniões passadas. Entretanto, todo indivíduo que tem ato e potência, por ele existir como indivíduo, ele tem que ter algo que une o ato e a potência, que é a sua essência. Então, o indivíduo, pela essência que ele tem, que determina o seu devir, há uma unidade entre potência e ato. Se Deus tivesse essa contrariedade, deveria faltar algo nele. Mas o Deus que Agostinho assume, não falta nada de ser a ele. Então esse Deus não é o Deus de Agostinho. O Deus que Agostinho assume não tem nenhum tipo de contrariedade consigo mesmo. Por isso, Deus não podia criar nem nada que tivesse uma contradição consigo mesmo. Se ele criasse algo que tem contradição consigo mesmo, ele seria dividido. Ele não cria algo que tem contradição consigo mesmo. Ele cria indivíduos. Se algo é um indivíduo, ele tem uma união de essência nas suas partes distintas. Se a alma é um indivíduo e ela foi criada por Deus, ela tem essa essência. Então, acho que é esse argumento que Agostinho dá aí faz sentido dessa forma, que não está no texto, a gente pode ver com esses meandros da. Enfim, o que você acha, Rafael? Acho interessante, porque realmente, se você pensa desse ponto de vista, igual você falou, Deus agostiniano, ele precisa ter tudo precisa ter uma união em comum, né? Tudo tem que ter algum momento que se toca, né? Porque senão não faria sentido, certo? Também acho que você falou, você deu uma síntese melhor que eu. Eu vejo assim, porque se não, a gente pensando do ponto de vista assim, cristão e tal, igual a gente está falando, tudo precisa estar conectado de algum jeito com Deus, certo? Porque Deus é simples. Exato. Então tudo tem que estar conectado. Então eu imagino que se não tiver conectado, tem alguma coisa muito estranha em algum aspecto, né? Então acho que o que você falou é bem válido. Vamos nessa? Bora, vamos lá no capítulo 2 então. Eu sou Evódio, você é Augustinho, beleza? Tá. Admito que a alma procede de Deus, e refletirei isso comigo. E se algo me ocorrer sobre o assunto, perguntarei novamente. Peço agora que me explique a natureza da alma. Parece-me semelhante a Deus. Você está perguntando sobre a alma humana. Precisamente isso é o que desejo entender.
Como pode a alma ser semelhante ao ser divino se Deus não foi criado por outro e a alma humana, pelo contrário, é criatura de Deus? E então, acha difícil para Deus fazer algo semelhante a ele, quando nós, como é fácil comprovar, podemos fazer imagens nossas? Eu escrevi um comentário. Ah, não, eu não comentei isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser importante para o argumento do capítulo. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu gostei desse argumento dele aqui, viu? Diga. Desse argumento aqui. É bem fácil, né? Bem fácil de visualizar, né? Bem didático, né? Diga. Não, esse aqui, então, acha difícil para Deus fazer algo semelhante a ele, quando nós, como é fácil comprovar, podemos fazer imagens nossas. Ele vai Isso é, desenvolver isso. Diga, termina. então, é porque é um argumento bem simples, né? Parecia, porque no argumento aqui do, eu esqueci o nome do outro aqui, como é que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci do IV aqui. Então, parece um argumento tão difícil, assim, que ele vai dar aquele argumento tão difícil, aí vem o Agostinho e dá aquela, sabe, dá aquela quebrada, assim, no, Ele vai explicar isso aí melhor no finalzinho do capítulo. Então, se a gente seguir, Hum, dá para te tirar, explicar isso aí mais fácil. certo. Deixa eu. Está Alguém, bem. peraí, Mas deixa eu, diga. o Adamo aí, peraí. O Adamo vai entrar? Já tá entrando aí o Adamo. E aí, Adamo, beleza? Obrigado. Beleza? E aí, Adamo, beleza? Opa, pessoal, beleza? Boa tarde. Eu vou já entrar aqui pelo computador, mas eu aproveitei para entrar logo aqui pelo celular, tá? Beleza, Espera. Nós estamos por aqui. A gente vai fechou. seguir. Aí, se tiver qualquer comentário, discordância, concordância, quer explicar o texto, é livre. Beleza? Só interromper e falar. Vamos continuar. Está bem. Mas fazemos coisas mortais e Deus faz a alma imortal. Ou pensa de outro modo. Queria que os homens pudessem fazer aquilo que faz o poder divino? Não digo isso. Mas, sendo ele imortal, cria algo imortal e semelhante a ele. E nós, criados por Deus com o espírito imortal, deveríamos fazer algo semelhante a nós, isto é, imortal. Você teria razão apenas se pudesse, por exemplo, pintar em um quadro aquilo que considera imortal em sua natureza. E só conseguiria pintar a imagem do corpo, sem dúvida, mortal. Então, como sou semelhante a Deus, quando não posso fazer como ele uma coisa imortal? Do mesmo modo que a imagem ou a representação do seu corpo não pode ser o mesmo que esse corpo. Da mesma forma, não é motivo de espanto que a alma não tenha poder de efetuar o mesmo que o Criador, a cuja imagem foi criada. Por aqui, né? Cara, eu acho que eu tinha feito uma interpretação errada. Eu tinha interpretado assim: como há uma ação que a alma não é capaz de produzir algo imortal não é algo impossível que seja incapaz disso. Não, essa é a interpretação que ele tá dando, assim. Quer dizer, esse é o argumento que ele está dando, essa é a interpretação que a gente pode tirar do texto. Então ele diz: do mesmo modo que a imagem ou representação do seu corpo não pode ser o mesmo que esse corpo, da mesma forma não é motivo de espanto que a alma não tenha poder de efetuar o mesmo que o Criador, cuja imagem foi criada. Então, se a alma cria coisas que são inferiores a si, não é absurdo que ela crie coisas inferiores a si. Ou seja, não é absurdo que ela seja
que ela seja diferente do poder de Deus, né? Que ela não tenha poder de efetuar o mesmo que o Criador, a Sim, cuja imagem é criada. Faz sentido? sim, sim, porque essa foi uma discussão que eu já tive com os amigos meus, assim, sobre o que é realidade, né? Ou o Uhum. que é representação da realidade. Por exemplo, uma foto não pode criar o fotógrafo. Uhum. Acho que é isso que ele quer dizer. Um quadro Sim, não pode criar o pintor. Não dá para você fazer isso. sim. Isso vem uma degrada, uma graduação. Não dá para, nesse caso aqui, ele tá falando, não dá para você subir, escalar e ser igual ao criador. Você fica embaixo. Por isso que ele fala acho, dessa questão da imagem, né? Uhum. Pode seguir mais um pouco? Vamos nessa. Ainda não fica muito claro para mim, O que porque, não? não sei, do mesmo modo que a imagem ou representação do seu corpo não pode ser o mesmo que esse corpo, da mesma forma, não é motivo de espanto que a alma não tenha poder de efetuar o mesmo que o Criador. Tipo, não é absurdo que a alma não tenha, não é absurdo que a alma seja inferior a Deus, já que a alma Sim, produz algo que é inferior a si mesma. Não é absurdo. Se isso é verdade, não, não importa. O que importa é que não é irracional pensar isso, né? Acho que agora faz sentido, sim. né? Porque é o seguinte, Luiz, eu lembro de um argumento uma vez que eu acho que eu vi de um professor chamado Roberto Varela, não sei se você conhece. Não conheço, não. E ele fala algo do tipo assim: não tem como você, quando você pensa no Criador, em Deus, alguma coisa assim, você imagina que é tipo assim: tem R$ 1.000. E aí, esse R$ 1.000 vem R$ 100 para você. Uhum. Não tem como você devolver R$ 1.000. Então é isso que ele está falando. Você tem os R$ 100, você tem aquele valor. Não dá para você fazer uma mágica e virar R$ 1.000. Quem tem R$ 1.000 é quem está mais acima de você. Por isso que ele vai falar mais ou menos nesse sentido de que a imagem, a representação do corpo não pode ser o mesmo corpo. Porque é igual eu falei também da foto, né? Se a foto não representa um corpo, a foto é uma foto, ela é outra, tem outra característica, tem outra natureza. Ela não é o corpo, quer dizer, ela representa o corpo, mas ela não é o corpo, né? São coisas muito distintas. Sim. O que eu acho é que a gente está dando um salto, porque o texto não dá exatamente um argumento de que a alma não é capaz de fazer algo semelhante a Deus. Porque ele, para que isso seja provado, ele tinha que esgotar as possibilidades. Ele tinha que falar de todas as possibilidades do que a alma faz e assim deduzir, bom, a alma não faz nada semelhante a Deus, ela não pode. Ou senão ele pega alguma coisa que é da essência da alma e dessa essência ele deduz que a alma não é capaz de fazer o mesmo que o Criador, a cuja imagem foi criada. Mas esse argumento que você está dando, ele se aproxima um pouco disso, né? Por exemplo, Sim. se o ser humano ele é finito, ele é essencialmente finito e o Deus que a gente trata é aquele que a gente definiu antes, daí a gente dá para deduzir sim que ele de fato não, o ser humano de fato não é capaz de fazer o mesmo que o Criador. Uhum. São degraus, né? São graduações, né? Sim, Ficou mais claro alguma coisa? não. Eu só acho que isso aí não está no texto, entendeu? Uhum. Eu acho que tipo a gente está dando um salto do texto para essa, mas eu acho que isso não tem problema, né? Então dá para a gente seguir. É. Então vamos lá, então, vamos ver. Sobre a Uhum. potência da alma. Considera o suficiente o que foi dito sobre a natureza da alma. Explique sua potencialidade. Em que sentido fala em quanto? Na relação de dimensões e tamanho? Ou naquilo que é capaz por sua potencialidade? Pois falamos, por exemplo, do mito de Hércules, ora sobre sua estatura, ora seu poder. Gostaria de saber as duas coisas. O primeiro aspecto não pode ser aplicado à alma. Não podemos imaginar no sentido dimensional, tamanho, largura, vigor físico, porque tudo isso é corpóreo. E só poderíamos falar da alma nesses termos como um tipo de comparação relativamente aos corpos. Por isso é recomendável, com toda razão, quando falamos em mistério, na fé,
desprezar o corpóreo, não nos atendo ao mundo visível, como percebemos pelos sentidos. E assim devem fazer todos os que reconhecem criados por Deus, a sua semelhança. Não existe outro modo de salvação para a alma, ou sua melhoria e conciliação com seu autor. Não Vai. posso dizer... Oi? Não, desculpa, interrompi errado, desculpa. Não posso dizer o que a alma com a expressão materiais, e posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão, não é longa ou larga ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos, com medida e tamanho. E se lhe agrada, explico melhor. Deixa eu ver isso de novo. Não podemos imaginar no sentido. Por isso é recomendável, com toda razão, quando falamos em mistérios da fé, desprezar o corpóreo. Não nos atendam ao mundo sensível, como percebemos pelo sentido. E assim devem fazer todos os que se reconhecem criados a Deus, por Deus, a sua semelhança. Nem existe outro modo de salvação para a alma, ou sua melhoria e conciliação com o autor. Tá deduzindo, né? Se a alma não é corpórea, a gente tem que, quando considera a fé, desprezar o corpóreo. Acho que faz sentido, né? Sim. Certo que me agrada e ansiosamente espero a explicação do que vem a ser a alma, pois não quero supor que ela seja um nada, por não ter essas relações. Sendo mais conveniente, prefiro começar mostrando que existem coisas onde não encontramos as relações materiais que você supõe devam existir na alma. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, que não apresenta dimensões do corpo, entenderá que justamente por isso ela deve ser dita em maior consideração, pois é superior às coisas materiais, exatamente por isso, porque não é matéria. E a seguir estudaremos como entender que ela não tem nada de material. Empregue os argumentos de sua escolha. Estou pronto a ouvir e aprender. Vamos ver então o que ele vai pôr aqui. Ainda que não tenham dimensões materiais, a alma é algo real. Isso aqui eu estou interessado em saber agora. Uhum. Falou bem. Entretanto, quero fazer ainda algumas perguntas. Talvez você já saiba aquilo que vou indagar. Duvidaria dizer sobre aquela árvore que ali observamos que ela é algo real? Quem duvidaria disso? Hesitaria em afirmar também que a justiça é algo superior em relação a essa árvore? Isso é ridículo, nem há comparação. Você não está me levando a sério. Preste mais atenção na pergunta. É certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça, por mais que ache ridícula a comparação, e admite que a árvore é algo real, diria que a justiça não é coisa real, mas um nada? Que louco diria isso? Inteiramente de acordo. E se lhe parece que a árvore é algo real, por ter extensão, altura, largura, volume a seu modo próprio, admite que se tirarmos tudo isso, a árvore parece não ser nada? É o que parece. Então, admitiu que a justiça é algo real, e muito mais digno de estima que uma árvore, e a justiça parece ter aquelas medidas materiais? Não posso imaginar a noção de justiça como algo largo, ou comprido, ou coisa semelhante. Por conseguinte, se a justiça não tem as dimensões referidas, nem por isso dizemos que é nada. E a alma ainda parece não ser nada por não ter extensão material? Não Não posso. pode. Desculpa, É eu achei que não é o Evoque. é o seu, mano, é o seu. É, Não tá. posso dizer até agora que a alma não é nada, por não ter dimensões, como comprimento, largura ou volume. Mas você ainda não explicou como ela é. É possível que haja muita coisa digna de consideração e que não se limita materialmente. Não sei dizer se a alma pertence ao mesmo gênero destas coisas. Só queria fazer só uma observação. Esse foi um argumento muito bom para usar para as pessoas, assim, em geral, que são muito materialistas. E quando você começa a falar de justiça, as coisas assim, Uhum. que a pessoa não acredita só que tudo tem que ser factível, tudo que tem nesse material tem que ser medido assim, medido assado. Quando você começa a usar esse tipo de argumento, aí a pessoa começa a abrir mais a mente.
É uma coisa que eu já fiz algumas vezes, já para ir abrindo um pouco a mente de alguns amigos meus que são ateus, essas coisas assim. Uhum. Então, se a justiça existe e ela não tem dimensões materiais, por não ter dimensões materiais, a gente não pode dizer que ela não existe. Sim. E acima de qualquer coisa, a justiça e algumas outras coisas, igual as virtudes, assim, elas não podem ser medidas dentro de um laboratório científico. Não dá para você botar ela num tubo de ensaio, não dá para você falar, "Ah, é assim, é assado, tudo. E também ela é subjetiva também, né? Por isso que ela fica num mundo assim mais complexo, não é uma questão objetiva, mas elas também existem, né? Uhum. E, né, aí a gente deduz, né? Existe algo que não é material, Exato, né? Se a exatamente, matéria, essas dimensões. exatamente. Então você vê que é um argumento bem legal que ele usa aqui, né? Ele já dá esse argumento bem, para quem pegar esse gancho aí já. Eu sei que ainda resta esclarecer esse assunto e anteriormente prometi explicar a questão. Na verdade, é questão em si muito sutil e exige olhos mais capazes, os da mente, uma visão muito mais ampla do que é empregada nos olhos corporais, para as coisas de cada dia. Sugiro que, acompanhando a orientação que lhe dou, observe a direção do raciocínio. Não leve a mal que, por vezes, o caminho pareça um tanto cansativo, e se demoram a chegar a conclusões. E se isso decorre de um modo menos rápido que seu desejo de resposta. Pergunto inicialmente: podemos supor a existência de algo corporal e que, de acordo com a sua natureza, não tenha longitude, latitude e profundidade? O que deseja significar com profundidade? Aquilo que nos permite imaginar as dimensões internas de um corpo, ou até perceber visualmente como uma transparência. Porque, se retirarmos tal propriedade, não sabemos de sua existência. Qual é a sua opinião sobre isso? Não há corpo sem as três dimensões. Você vê como é um argumento muito moderno esse, de não há corpo sem três dimensões? Você vê como Pior que, usam até hoje isso? diga, diga. Você vê que esse argumento de não há corpo sem essas três dimensões é usado até hoje, né? É uma coisa que se repete até hoje, né? Em debates, assim, quando você vai debater com a pessoa que fala assim, ah, não, tudo é ciência, tudo se explica pela ciência, tudo se explica pelo material. Você vê que justamente ele já está dando essa marcação aqui pra gente, né? Eu não vou dizer porque eu não costumo debater muito, então eu também não conheço muito de ciência, então eu não consigo dizer que isso aí é um pensamento comum um pensamento comum hoje. Eu mesmo não saberia dizer, mas eu acredito em você. Sim, sim. Eu estou acostumado a debater, eu debato com todo tipo, desde ateu, materialista e tal. E eu uso muito esse tipo de argumento, né? Só que é difícil porque aí você abarca a subjetividade, né? Você sai da objetividade científica, muitas vezes, vai para a subjetividade filosófica, né? E muitas coisas são subjetivas. Só que também são materiais, então a gente tem que fazer esse trabalho, igual ele falou aqui, de raciocínio. Siga o raciocínio. Vamos fazer o raciocínio. Vai demorar, mas vamos lá. E então é impossível admitir que tais dimensões sejam encontradas em algo que não é corporal. Não sei como isso seria possível. Nesse caso, para a sua maneira de ver, a alma não seria algo diverso de um corpo? Se admitirmos que o vento é corpo, não posso negar que a alma parece algo semelhante. E é assim que a imagino. Concedo que tanto é corpo o vento como a água. O vento não é mais do que o ar agitado, como é fácil de entender lugar tranquilo, sem corrente de ar. Quando, com um simples abano para espantar insetos, movimentamos o ar, percebendo o vento. Quando isso se dá pelo movimento dos céus ou da terra, no imenso espaço do mundo, chama-se vento em sentido próprio, com denominações várias, segundo a direção de onde procede. Concorda com isso? Entendo o que deseja dizer.
mas não pretendo afirmar que a alma seja algo igual ao vento, mas semelhante. Antes expliquei se o vento, na sua opinião, tem longitude, latitude, profundidade. Depois veremos se a alma é algo semelhante a isto. Então falaremos de como ela é. Nada é mais fácil de demonstrar que a latitude, longitude e profundidade do vento, ou seja, do ar movimentando no espaço, precisamente como você falou. Nada é mais fácil de demonstrar como a latitude e profundidade do vento, ou seja, do ar movimentado no espaço, precisamente como você falou. Então vamos lá. A infinita potência da alma. Falou bem, e ainda assim pergunto: supõe você que sua alma está situada apenas em seu corpo? Assim penso. Está internamente como líquido que enche o recipiente ou externamente como um envoltório? Ou ainda das duas maneiras? Penso que da maneira referida por último. Se não estivesse internamente, meus órgãos internos não teriam vida. Se não estivesse externamente, minha pele não poderia sentir uma picada em qualquer parte do corpo. Neste caso, para que deseja saber de quantidade da alma, se já admitiu ser tanto quanto permitem as partes do corpo? Se a razão me disser isto, já é suficiente. Faz bem em conceder que não se exija mais do que diz a razão. Entretanto, acho que acima afirmado é razão suficiente. Sim, até que encontre outra. Em hora oportuna perguntarei ainda se a alma separada do corpo conserva esta mesma forma. Lembro que foi esta a minha quinta pergunta. O que não quero deixar sem indagação é sobre o número de almas, uma vez que isso, a meu modo de ver, pertence à quantidade. Você não está inteiramente errado. Antes, porém, vamos definir bem o que é quanta, aplicado à alma, pois é este o tema que agora nos preocupa. E também aprenderei com isto, se assim lhe agrada. Pergunte como preferir, pois esta sua fingida dúvida me deixou hesitante sobre o que eu pensava estar resolvido. Explique, por favor. Pensa que a palavra memória é um termo sem sentido? E a quem pode parecer desta forma? A memória é potência da alma ou do corpo? A dúvida seria ridícula. Ninguém pode crer ou entender que um corpo morto tenha memória. Lembra-se da cidade de Milão? Calma aí, a gente já pode dizer algumas coisas, né? Sim. Aqui tem esse argumento, né? Por exemplo, se a gente sabe que todo o corpo é vivo, a alma está em todo o corpo. Uhum. E aí agora, outra parte, né? Se nenhum corpo morto tem memória, a alma, a memória é parte da vida da alma. Exatamente. É interessante esse argumento. Também é outro argumento que eu vejo muitas pessoas que eu debato usando, né? Sobre essa diferença de se a memória ou outras potências vêm da alma ou vêm do corpo. Por que que surge esse debate, né? É, porque você pode simular isso com algum produto bioquímico, entendeu? Então, até foi uma pergunta que eu fiz lá no grupo de Aristóteles, não sei se você chegou a acompanhar, Luiz. Não, não tô lá, não. Ah, então, que eu coloquei mais ou menos nesse sentido. Eu falei, bom, então, se a coisa pertence à alma, né? Se essas virtudes, se algumas potências pertencem à alma, por que a gente consegue estimulá-las ou impedi-las quando você sofre um acidente, ou você toma algum medicamento que altera a sua bioquímica cerebral? Então, essa foi uma pergunta que eu fiz lá no grupo, lá que rolou bastante coisa lá também. Eu acho que se, né, todo o corpo é vivo, a gente não pode dizer que nenhuma parte do corpo, enquanto vivo, não é parte da alma.
Faz sentido? Sim, sim. Não é nem essa parte que eu tava colocando lá, sabe? Mas Entendi. continue, pode continuar. Não, não, então eu não entendi, não tinha entendido seu ponto. O ponto é o seguinte, né? Essa questão de até que ponto o corpo também, supostamente, por exemplo, alteraria a potência da alma. Uhum. Por exemplo, assim, vamos falar assim, você está com sono, aí você toma um café, o café te desperta. Então, assim, o que que aconteceu aí? Foi seu corpo, foi sua alma? O que foi estimulado aí? Entende? Então, assim, é justamente nesse aspecto que eu estava falando, né, no grupo lá. Uhum. Ou se você tem uma febre alta, por exemplo, você tem lá uma febre de 39 graus. E aí você começa a ver coisas que não existem. Você começa a ver sombras se movendo, você começa a ter uma série de projeções, assim, de ver coisas, ver e tal. E depois, quando baixa, você não vê nada. O que que foi que aconteceu? Foi a sua alma que teve algum problema de distorção? Ou foi só seu corpo? Essas coisas me interessam bastante, sabe? Uhum. Se a gente analisar agora, eu acho que a gente encontra alguma coisa, pelo menos uma coisa específica. Por exemplo, se a cafeína ela age no corpo através de processos químicos, né? Não, primeiramente por processos químicos e não necessariamente por ações de células, basicamente, mas por processos químicos, né, que acontecem ali, e por meio desse encadeamento causal, a atenção muda, a gente fica mais disperso, né? Talvez, se a gente assume isso, a gente assume que, primeiramente, é o corpo que, é o corpo, a matéria, que é uma causa de algo na nossa vida, né? Não é exatamente algo vivo, que um processo puramente vivo que movimentou isso, mas algo ali começou de meramente encadeamentos químicos, né? Então, o corpo influencia a alma. Sim, Agora, você pode dizer, o corpo próprio influencia a alma, veio do corpo. Eu acho isso, eu acho difícil, porque como a gente está tratando aqui, né? Se a gente assume que todo o corpo é vivo, qualquer funcionamento do corpo enquanto vivo é, é uma é também causa do corpo e é também um princípio de causalidade, quanto do corpo quanto da alma ao mesmo tempo. Então, o indivíduo, o processo de causa ali para consigo envolve ambos, né? Então, e fora esses processos em que uma matéria externa age sobre o corpo e por isso o princípio é o corpo, né? Acho que fora a gente fazendo essa distinção, eu acho que a gente encontra, né? Em algum aspecto, o corpo influencia a alma, mas em outro existe uma união de ambos. sim. Assim como se você for pensar, por exemplo, vamos extrapolar um pouco o texto aqui. Essa questão da discussão da consciência, né? Será que a consciência ela é bioquímica? Ela é só um produto material? Ou ela é um produto que é outra coisa? E aí eu fiz uma pergunta para um amigo meu, né? E eu falei assim, bom, você que estuda bastante ciência, diga aí, se você junta todos os materiais em um tubo de ensaio, junta todas as proporções e tudo mais, você gera consciência? Aí ele falou, não sei, entendeu? Então você vê que aí também fica uma vala, um problema aí também, né? Então tá, você junta todos os produtos químicos ali, toda a tabela periódica ali que precisar, toda a receita, vamos dizer assim, mas gera uma consciência? Até agora, pelo que eu li, não consegue gerar uma consciência. Então você vê Sim, como a coisa vai andando para um lado para o outro. Eu gosto dessa discussão, eu gosto de ir para cá, pra lá. E aí a gente vê no texto também isso, né? Quando ele fala aqui da memória, potência da alma ou do corpo. sim.
E acho que o pessoal que fala das inteligências artificiais, a inteligência artificial tem consciência. Se a gente fala de consciência animal, em que tipo o animal ele é vivo, então o que passa aí ele não é meramente saber que sabe, mas é uma consciência de ser vivo. Por exemplo, o animal ele não meramente sabe que sabe, mas ele sabe que existe uma vida acontecendo ali. A inteligência artificial não necessariamente, porque ela só é ativada quando acontece alguma pergunta. Então, se ela tem consciência, não é consciência no mesmo sentido. Hum, pode ser. Mas também tem aquela questão também que a gente vai acabar extrapolando muito o texto, mas assim, aquela divisão tripartite da alma, né, de Aristóteles, né? Uhum, Alma vegetal, alma animal e alma humana. sim. Então, talvez em algum momento misture todas essas coisas aqui. Aqui onde? Não sei, de forma geral, igual você falou, essa questão da consciência, né? Que eu falei da consciência, também falou. Talvez também tenha essa questão da alma, da alma humana, da alma. Vixe, vai. Enfim. Ah, não, claro que tem. Qualquer indivíduo que é vivo, ele, assim, é um indivíduo vivo enquanto vegetal. Ele tem um princípio que, a partir de si mesmo, que é a própria vida, ou seja, em algum sentido ele move a si mesmo, mas na planta você tem meramente funcionamentos de nutrição, de crescimento, etc. Né? Então, você não pode dizer que exatamente ele tem consciência, porque meramente há um encontro assim um encontro físico, né? Então, como é que você vai dizer que, sim, se ela tem consciência, não é consciência no mesmo sentido que um animal, porque aí você tem uma alma vegetativa. No caso do animal, a consciência que ele tem é uma consciência do mundo externo. A alma tem tato. Em que sentido a alma tem tato? Ela sabe que você cortou uma folha? Como é que ela sabe? Sim. Ela sabe na hora que você cortou uma folha? Tipo, como é que você sabe disso? Como é que você prova isso? Sabe? Sim. Não tem indício. Tipo, indício, você vai dizer, é, como é que eu digo? Dor, né? Uma dor. Uma dor é um processo neuronal. É um processo neuronal. A planta tem processos neuronais? Tipo, é uma descarga elétrica que vai a um centro de processamento que, nesse centro de processamento, o indivíduo como um todo. Gente, a planta tem um centro de processamento? Não que eu saiba. Então, tipo assim, a, a descarga Não sei nem se a planta tem bomba de sódio e potássio, mas ainda assim que ela tivesse bomba de sódio e potássio, isso chega no corpo inteiro da planta ao mesmo tempo? Não. Não. Como é que a planta sente? Tipo, Sim. a folha cortou aqui, a alma inteira da planta sabe? Como é que você diz isso? Processos bioquímicos da planta indicam isso? Provavelmente não. Uhum. Provavelmente não. Então, Sim. não tem como dizer que a planta sente. Não tem, não tem espaço para isso. Então, Verdade. Isso é verdade. assim, quando você chega numa alma sensitiva, você precisa dizer que ela tem aspectos vegetativos, né? Ela tem as células dela, elas meio que funcionam independentemente dos sentidos, mas ainda assim, esses sentidos estão ali a serviço dos processos sensitivos, né? Sim, sim. Sei lá, os sentidos eles são um princípio a partir do qual todo o processo neuroquímico do indivíduo age e assim, como é que a gente diz?
E a partir dali, os funcionamentos vegetativos vão ter uma certa guia, né? Com certeza. Isso é verdade. Vamos seguir aqui o texto mais um pouquinho? Vamos nessa. Lembra-se da cidade de Milão? Lembro bastante. E agora que nos referimos a ela, recorda suas dimensões e sua topografia? Certamente lembro. E nada existe mais completo e recente que tal lembrança. Portanto, agora que não pode ver Milão com os olhos, pode ver com a alma? Assim é. Penso também que recorda a imensa distância entre nós, aqui em Roma, e a cidade de Milão. Certamente. Ora, estando a alma aqui onde está o seu corpo, e não se estendendo para fora desse corpo, como já foi dito, como pode abranger todas essas coisas? A visão da cidade e a distância entre dois lugares. Parece que a memória pode fazer isso sem estar naquelas partes. Logo, a memória conserva a imagem no lugar do espaço? Penso que sim. Porque agora eu sei o que está acontecendo em Milão. E se a minha. Não, penso que sim. Porque agora eu não sei o que está acontecendo em Milão. E se a minha alma pudesse chegar até lá, eu não ignoraria coisa alguma. Parece-me correto o que você diz, mas tais imagens certamente são de coisas corporais. Pode ler, você leu o meu lá. E o teu? Vai, pode Não, ir, vai lá. Eu vou dar o próximo eu leio aqui, ó. O próximo aqui, o 9 eu leio. tá. Certamente, cidades e espaços são coisas corpóreas. Já se olhou num espelho pequeno? Ou já viu seu rosto na pupila alheia? Muitas vezes. E sua imagem não parecia muito menor do que esse rosto? Claro, queria que fosse maior que o espelho. É necessário, portanto, que as imagens dos corpos sejam pequenas, quando os corpos que as representam são também pequenos? É de todo necessário. Como explicar então que a alma ligada ao pequeno espaço do corpo é capaz de representar imagens imensas, muito mais do que o corpo, cidades, campos, distância e tudo mais que deseje, por maiores que sejam os objetos? Quero que reflita mais amplamente e por mais tempo quantas coisas são contidas na memória e ali podem ser conservadas e que por isso mesmo situam-se na alma. Que imensa profundidade e amplitude que a imensidade de coisas pode estar contida na alma. Entretanto, como a razão nos mostra, a alma está ligada ao corpo e é superior a ele. Já não sei o que dizer. Nem consigo explicar o que tais noções produzem no meu entendimento. Chego a rir de mim mesmo por ter suposto que a alma, quer dizer, por ter suposto a alma como uma quantidade do tipo corpóreo. Aqui a gente consegue ver, né, que Sim, a alma, ela excede o corpo, né? exato. A alma é o corpo, mas excede. E você percebe aqui também, Luiz, que aqui atrás ele usou aqui esse exemplo do espelho, da pupila, parecido com aquele outro exemplo que ele falou lá de cima da representação da imagem, né? Uhum. Você vê que é o mesmo tipo de argumento, só que ele deu outros exemplos, né? Que já se olhou num espelho pequeno, já se viu no rosto na pupila, quer dizer, ele está dando o mesmo exemplo lá da representação, né? Da imagem, da foto que eu falei, né? Sim, sim. Aí ele diz: é necessário, portanto, que as imagens dos corpos sejam pequenas, quando os corpos que as representam são também pequenos. Então, tem essa proporção, né? É, de Vamos tudo. lá. E Aqui você ele diga, pode falar, pode falar. aqui ele diz, né, que se a memória ela excede, como é que ele diz aqui? Se a memória excede o lugar que ela está presente, né, os cinco sentidos, e, né, ela excede o próprio lugar, tipo, que ela visa, tipo, sei lá, Milão. Ela visou esses lugares de Milão. Então, ela excede não só o lugar que ela está, como o lugar específico que ela visou em Milão, né? Hum. Ela excede essas duas realidades. E eu acho que a gente pode
pode continuar aqueles raciocínios, né? Porque se a alma é viva e o corpo ele é entendido como essa limitação, ou melhor, que a alma ela move o corpo, entendeu? Que a Certo. alma move o corpo, o corpo sendo algo inferior, porque a alma move, a gente precisa dizer que a alma é maior que o corpo, é superior ao corpo em algum sentido, ela excede o corpo. A gente falou da consciência, a gente falou da inteligência artificial, assim. A alma, ela é automovente. Ela excede o corpo em algum sentido. O corpo, ele é movido, né? Aquelas considerações que a gente fez no livro anterior talvez ajudem, né? Faz sentido? Faz. E eu vou complementar com uma coisa aqui também, que também são coisas suprassensíveis, né? Sim, Então não dá para você falar que nós somos guiados exclusivamente pelos cinco sentidos. Porque nós temos coisas que estão além desses sentidos, que, por exemplo, a memória, sim, entende? Então, assim, é um outro argumento interessante também, eu gosto disso. sim. E ele vai chegar aqui mais adiante, ele vai falar de como a matemática indica que o indivíduo, que a gente, o ser humano, não tem somente percepções corporais. Isso é legal. Ele vai tentar desenvolver esse raciocínio. Eu mesmo não comprei porque eu não conheço de matemática. E eu também não sei porque que eu não comprei, mas não entendi. Mas ele vai lançar a mão disso. Bom, quando for nessa parte, a gente pega umas duas, três reuniões dessa e estuda, tenta explicar, porque senão a gente vai ficar uma parte, pelo se ele está colocando, deve ser uma parte bem Não, pior que não. pesada. Pior que não. Não, não, Ele dá as definições bem clarinhas. perfeito. Qualquer coisa a gente manda no grupo de lógica lá. É bom. Vamos lá, Definições vai lá. bem claras. Perfeito. Tá bom, vamos nessa. Aí você já. Então, Ó, tá aqui, ó. Você começa aqui. tá. Já não sei o que dizer. Nem consigo explicar o que tais noções produzem no meu entendimento. Chego a rir de mim mesmo por ter suposto a alma como uma quantidade de tipo corpóreo. Então, já não parece que a alma é algo semelhante ao vento? De modo algum, pois o ar, cujo movimento chamamos vento, poderia encher apenas este espaço visível, enquanto a alma pode representar inúmeros espaços e um universo tão grande de coisas que nem pode imaginar um espaço capaz de conter tudo isso. Parece lógico admitir que ela deve ser considerada sem dimensões corpóreas, como já entendeu que deva ser? Concordaria plenamente com esta conclusão se me fosse possível entender como a alma, sem ter espaço algum, pode abranger inúmeras imagens de imensos espaços. Bom, então, da longitude em si mesma. Poderemos responder a sua pergunta se antes verificarmos três coisas: o que é longitude, latitude e profundidade. Tente imaginar uma latitude sem longitude sem latitude alguma. Longitude é uma dimensão assim horizontal, né? Ela tipo, não sei se você já viu a plano, é, um, um- eu não sei se o nome é plano cartesiano, mas sabe o mapa mundi quando trata da, da, dos espaços, dos períodos que tem intervalos de horário, sabe? Sim, Disso, sabe? sim, sim. O de baixo para cima é longitude, o de esquerda para direita é latitude. É só para lembrar mesmo. Eu estou procurando aqui no Google, aproveitando que você está falando, né? A longitude é medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Latitude e longitude têm como principal função a localização de qualquer ponto da superfície da Terra.
Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o planeta. Terra no sentido leste-oeste. Não ajudou muito, mas tá bom. A gente pode imaginar assim, que é algo horizontal e algo vertical. Uhum, sim. Não consigo fazer isso. Se imagina, por exemplo, o fio da teia de aranha, que nada é mais fino que ele, parece ainda que ali existem um comprimento e alguma largura, seja qual for, isso é inegável. Sua resposta não é de tudo absurda. Entretanto, ao perceber três dimensões possíveis no fio da aranha, você pode entender que existem e sabe qual a diferença entre cada uma e as outras. E como não entenderia isso? Sem ver, eu não poderia imaginar que se encontram no fio. E foi como a inteligência que você viu. E poderá também, afastada a visão externa, imaginar somente a noção de comprimento, e sem ter necessidade de olhar determinado corpo, uma vez que no corpo tais dimensões jamais faltariam. O que você imagina como noção inteligente é incorpóreo, e a noção do incorpóreo que eu desejo que você entenda, a noção pura e simples da longitude só pode ser percebida pelo inteligível, e não pela visão dos corpos. Isso aí o argumento é o seguinte, cara, se o corpo só existe com essas três dimensões unidas, a percepção de uma distinção simples entre essas coisas não é corpórea. Uhum. Interessante, hein? Já Quer compreendo. seguir? Isso. Essa longitude em si, esta longitude em si, percebida no entendimento, não pode ser dividida mentalmente no sentido da largura ou haveria latitude. Esta longitude em si, percebida no entendimento, não pode ser dividida mentalmente no sentido de largura ou haveria latitude. Não pode ser dividida mentalmente no sentido de largura ou haveria latitude. Talvez ele está falando que são percepções distintas, né? Então elas não, se elas são distintas, não são a mesma coisa. Uhum. Né? Sim. Isso é claro. Se está de acordo, chamemos tal longitude pura e simples com o nome de linha. É assim que os entendidos a denominam. Chame como quiser. Não discuto nomes quando a ideia é evidente. Está bem. Aí aprove e até recomendo que tenha mais em conta o sentido das palavras que esta mesma palavras ou nomes. E esta linha, cuja noção você mostra ter entendido, pode ser prolongada para diante ou para trás até o infinito. Também entende isto? Perfeitamente. Entende também que só poderemos representar uma figura com o prolongamento da linha? Explique o que entende como figura. Chamo figura aquele espaço fechado por uma só linha, como o círculo, ou por quatro linhas, como o quadrado. Isso eu entendo. Gostaria de entender também, e mais diretamente, onde isso vai parar. Ou o que tem isso a ver com a noção de alma. Argumento de autoridade e argumento de razão. Você quer parar aqui, Luiz, para a gente começar outra da fenomenologia? Você que manda. Então, pera aí, vou parar a gravação aqui, porque daí a gente já